Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Laís Rocha. Hoje iremos iniciar um novo percurso, o percurso 9 do nosso livro. O tema é a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Estados Unidos, localização e divisão administrativa. Localizado na América do Norte, entre o Canadá e o México. O território estadunidense ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. É o quarto país mais extenso do globo, depois da Rússia, Canadá e China, e é o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes, dados de 2017. Os Estados Unidos, ele vai ficar atrás somente em relação à população, em volume populacional, em número de habitantes, ele vai ficar atrás somente da China e da Índia. Politicamente, os Estados Unidos dividem-se em 50 estados autônomos. Se você prestar atenção aí nessa imagem ao lado do texto, vai ter a América, né? Que é dividida em América do Norte, América Central e a América do Sul. Em vermelho está o território dos Estados Unidos, tá? Que ocupa, como foi falado aí, 22,2% da América e 6,1% de todas as terras emersas do nosso planeta. Nessa imagem, eu coloquei para vocês o território dos Estados Unidos, né? Que, como eu falei, é composto por 50 estados autônomos. Comparando com o Brasil, a gente possui 26, mais o Distrito Federal, certo? Aí, né, no território dos Estados Unidos, vai existir 49 estados continentais e um que é uma ilha, que é, no caso, o Havaí, tá? Os antecedentes da formação da grande potência. O início dos Estados Unidos se deu no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis, Jamestown, que hoje é o estado americano da Virgínia, em 1607, e Nova Amsterdã, que foi fundada por holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando as chamadas 13 colônias inglesas. Pessoal, inicialmente, o território dos Estados Unidos ele foi ocupado por povos indígenas, que viviam da agricultura, da caça, da pesca. Com a chegada dos primeiros colonizadores europeus, vindo através da costa do Atlântico, esses indígenas que viviam lá passaram a sofrer um intenso processo de extermínio. Se você olhar, visualizar aí o mapa ao lado do texto, tá aí o território dos Estados Unidos, tem uma parte em azul e uma parte em vermelho. Existia um predomínio dos colonizadores nessa parte em vermelho, que são as 13 colônias. A parte em azul não existia um povoamento, não existia uma quantidade significativa de pessoas, de habitantes, existia somente indígenas nessa parte em azul, né, que já viviam no território dos Estados Unidos, tá? O predomínio dos colonizadores quando foram colonizar os Estados Unidos foi nessa parte do nordeste do mapa, nessa parte em vermelho. Então, formou-se as 13 colônias inglesas. A independência e a conquista do Oeste. Eu coloquei novamente aí esse mapa dos Estados Unidos, a parte vermelha, a parte do Nordeste, a parte em que está as 13 colônias, e a parte em azul, que é a parte do Oeste, a parte que no território dos Estados Unidos deveria ser conquistada, tá? Deveria ser ocupada. A intenção era de ocupar todo o território, conquistar todo o território dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Após a independência em relação
aos ingleses, os diversos governos que sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste. O que eles queriam, professor? Eles queriam conquistar todo o território, dominar todo o território, para que o território não pudesse ser novamente conquistado por outras nações, por outros povos. Eles queriam dominar todo o território dos Estados Unidos, conquistar todo o território, povoar todo o território dos Estados Unidos, tá? Existe até uma guerra após essa independência dos Estados Unidos entre essas 13 colônias do Nordeste. Vai existir uma guerra entre a parte norte e a parte sul. Vai existir um conflito acontecendo entre o norte e o sul, aí nessa parte vermelha dessas 13 colônias, que vai ser conhecida como a Guerra da Secessão. Mas isso a gente vai estudar um pouco mais à frente. Eu quero que vocês entendam que a partir do ano de 1776, os Estados Unidos passam a ter sua independência e tem a intenção de conquistar o restante do seu território, tá? A parte em azul aí no mapa. Vai existir fatores importantes nesse processo de conquista dessa área oeste do território, que foi o quê? Foi o ato da propriedade rural e o destino manifesto. Aí tem uma imagem de como se fosse um anjo, tá? A parte dessa imagem do lado direito, ela é mais clara do que do lado esquerdo. Por quê? Porque o anjo é como se o anjo fosse levando a luz. Os camponeses se direcionando para o lado oeste, fosse levando a luz, construindo casas, dominando o território, povoando, conquistando o território que antes só existiam os indígenas, tá? Fatores importantes no processo de conquista do Oeste. Eu vou falar do ato da propriedade e vou falar também do destino manifesto. O governo concedia, no ato da propriedade rural, a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Professora, o que são acres de terra? É um pedaço da terra. Um acre equivale a 4.047 metros quadrados. Então, o governo dava a posse da terra, certo? Para aqueles imigrantes que ali cultivasse no período de 5 anos. Essa lei, instituída em 1862, ela atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, favorecendo o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. Ou seja, essa posse da terra, que era garantida pelo governo a quem plantasse durante um período de 5 anos, acabou por atrair pessoas de outros países. Ele fala aí, imigrantes europeus, principalmente os irlandeses e ingleses. Irlandeses e ingleses se direcionaram para o território dos Estados Unidos para ocupar aquelas áreas em troca de ter a posse da terra, mas eles teriam que cultivar durante um período de 5 anos. Aí sim, aquela terra seria daqueles imigrantes. Isso favoreceu ao povoamento dessa região oeste, né, do interior, e a formação de um mercado interno de consumo, né? A formação desse mercado passa a ser importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolvia a passos largos nos estados do Nordeste. Lembrando que a parte Nordeste, aquela parte em vermelho, na qual estavam as 13 colônias, ela sempre foi nessa época, né, mais desenvolvida em relação à parte Oeste, que ainda estava para ser conquistada, né? Outro fator que influenciou, além do ato da propriedade rural, foi o destino manifesto. O destino manifesto defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, mandados de Deus, ou seja,
os únicos responsáveis por desenvolver o país e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Assim, considerava que os indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, visto que, até então, ainda não o tinham feito, ou seja, os indígenas que ali moravam, já anteriormente, né, dos colonizadores, eles como não foram capazes, né, de criar uma sociedade, então o Destino Manifesto dizia que defendia, na verdade, que os brancos e os puritanos eram que iriam fazer esse papel, iriam vencer essa missão, vamos dizer assim, tá? Lembrando que, para os indígenas, a terra concebida era como fonte de vida. Já para os migrantes e colonos, era fonte de lucro. Existe uma diferença, tá bom? A política intervencionista externa. Após a conquista do Oeste ou do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiam sua política externa para regiões fora de seu território, para dar força à presença e supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países que buscavam suas independências da Espanha ou de Portugal, como, por exemplo, o Brasil, né? Em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina América para os americanos, que ficou conhecida como doutrina Monroe. Essa doutrina, ela defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiriam que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. Nasceu com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, que consequentemente norteou as relações de dominação entre país e os demais países do continente até recentemente, né? Aí você consegue visualizar, né, o poderio dos Estados Unidos, né, o domínio dos Estados Unidos, o imperialismo dos Estados Unidos, né, a influência que ele tinha perante o mundo, né? Continuando, a doutrina Monroe e o Destino Manifesto serviram, portanto, de pretexto para os Estados Unidos realizarem intervenções diretas e indiretas em países da América Latina, quando seus interesses geopolíticos e econômicos fossem contrariados. Aí você pergunta, né, professora, como assim contrariados? Funciona assim, à medida que os interesses, sejam eles principalmente econômicos, militares, enfim, dos Estados Unidos eram contrariados por governos latino-americanos, forças militares estadunidenses intervinham diretamente nesses países, por meio de ações militares ou indiretamente, auxiliando opositores políticos internos a depor governantes latino-americanos. Aí a gente consegue ver que tipo de influência os Estados Unidos tinha, né, e tem em relação a outros países. A existência de grandes reservas de recursos naturais em território estadunidense, como petróleo, minério de ferro, solo propício à agricultura, recursos hídricos, investimentos em pesquisa científica e tecnológica, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial, né? São vários fatores que ajudaram os Estados Unidos a se tornar a potência que hoje ela tem no mundo, né? A potência, a influência que ela tem sobre outros países, né? Atualmente, é o país de maior produto interno bruto do mundo, possui diversos polos de inovação tecnológica, é a maior potência militar mundial e sua influência econômica e cultural abrange todo o planeta. Apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos possuem problemas internos, entre eles a pobreza de parte da população
que depende de ajuda governamental para obter alimentos, e o preconceito que afeta principalmente os negros. Então é isso, pessoal. A gente vai estar finalizando o percurso 9, né? A ascensão dos Estados Unidos no cenário mundial. Espero que vocês consigam fazer a atividade que vai estar disponível no blog da escola, tá? E a gente se vê numa próxima aula. Um abraço para todos. Tchau.